O Amadeu, que foi quem acompanhou o caso, vai relatar um pouco desse caso. Queria que vocês prestassem bem atenção e pensassem sobre o que vocês vão ver. Como eu disse, tudo que está sendo demonstrado aqui, de fato, aconteceu. E este caso, ele provocou na gente uma reflexão que não esperávamos, não estamos acostumados a fazer esse tipo de reflexão. Quer dizer, ele nos colocou, além de... E é interessante que ele mostra como que nós, psicólogos, além do conhecimento teórico, conhecimento técnico, como que a gente precisa também fazer contato, principalmente com a questão humana. E mexeu muito com todos nós, tanto com quem aprendeu, como o grupo, como comigo mesmo, a questão que ele nos impôs. Uma questão difícil, uma questão até que talvez muitas vezes a gente não pensa sobre essa questão. E nos traz também uma realidade difícil, que é o que a gente pergunta: de quem é a nossa vida? Não é? Nós, que realmente temos o direito à nossa vida, nós podemos decidir o que a gente quer, o que a gente pode viver, ou podemos até decidir se a gente vive, se a gente não vive. Será que de fato a vida é nossa? Não é uma questão, quer dizer, de repente uma coisa que a gente nunca parou para pensar, mas nesse caso a gente teve que pensar até para poder ajudar essa pessoa. Foi um caso, todos os casos são difíceis, mas esse, como disse, mexeu muito pela dramaticidade desse caso, e principalmente por a gente ver que o que aconteceu com essa pessoa pode acontecer com qualquer um de nós. E ainda para complicar, pode acontecer de vários ângulos. Eu gostaria que vocês assistissem e olhassem e flutuassem de vários ângulos que esse caso vai mostrar. Tanto no caso do cliente, como no caso das pessoas que fazem parte, e também no caso do terapeuta. Okay? Gostaria que realmente vocês ficassem à vontade para fazer perguntas. E nesse caso, principalmente, eu gostaria de saber a opinião de vocês a respeito do que vocês vão ver. E vocês vão ver também uma coisa interessante: vão ter dois momentos. Esse primeiro momento vai ser dramatizado e no final do caso também. Ok? Cuidado com esse degrau aí. Vocês estão precisando de ajuda? Não, tá bom, tá. Ai. Calma, mãe, vai dar tudo certo. Deita aqui devagar, isso. Calma, mãe, vai dar tudo certo. Ai, eu não tô aguentando de dor. O médico vai falar com a família agora. Não, vamos lá, Deus. Gente, vamos lá. Não, pode deixar, eu fico com ela. Obrigado. Vamos, doutor. Vocês sabem que o caso dela é gravíssimo, tá? E assim, a única forma de salvar a vida da mãe de vocês é amputando essa perna. Não tem outra opção. Como assim? Cortar a perna da mamãe? Ou ela amputa daqui a 2 horas no máximo, ou ela vai virar óbito. E agora? Gente, Assim, não tem outra alternativa? infelizmente não. Tem que amputar. É a vida da mãe de vocês. Só que para fazer isso, eu preciso que vocês assinem, estejam de acordo um com o outro, assinando esse documento. Calma aí, gente.
calma aí, vamos pensar. Saber se a nossa mãe vai querer também. Não, olha só, gente, ela não tem condições de decidir nada. Ela tem condição, mas ela tem, a gente tem que saber qual é a decisão dela. Se fosse você ia deixar de tirar. Gente, olha só, se a gente não tirar a perna dela agora, ela vai morrer em 2 horas. É Mas melhor a essa gente escolha é ela assinar. que vai fazer, a gente não pode ver por ela. Não, nós podemos escolher por ela. Olha o estado dela, gente, ela está sofrendo. Gente, daqui a 2 horas vai ter um funeral, eu não quero isso. Não, ela tá com muita dor, tá sofrendo, a gente entende isso. Mas o poder de decisão é dela. A gente não pode chegar aqui e falar, não, tira a perna dela. É nosso, ela tem que decidir isso. Gente, olha só, qual de nós vai suportar enterrar a mãe da gente? Vocês vão conseguir viver em paz sabendo que podia ter feito alguma coisa? Até sua, mas contra a minha vontade. Não sei. Gente, eu sei que é uma decisão difícil de se tomar, mas é a mãe de vocês. Não, tem outro jeito. Não, o que eu estou falando aqui para vocês é a realidade. Ou, no máximo, em 2 horas, ou ela vai ter falecido. Gente, olha só, se quiser perguntar, ela pode perguntar, mas eu gosto A de... gente pergunta ela. Então pergunta lá, vamos lá, espera um pouquinho, Dudu, dá licença. Mãe, olha só, deixa eu explicar para a senhora. A gente te ama, a gente quer o seu melhor, nós vou tomar uma decisão, elas não querem tomar, mas o médico falou que se a senhora não... Se a gente não cortar a sua perna, não amputar... Não, minha perna não. Deixa eu explicar, mãe. Não, A não infecção, quero. se não cortar agora, vai tomar todo o seu corpo e a Eu senhora quero vai morrer. saber, eu morro. Fala Mas com a ela. minha perna não vou cortar, não tem que ser a perna. A gente não pode fazer A gente não uma pode coisa que ela forçar algo que ela não quer fazer. Não tem jeito, eu não quero que corte minha perna. Mas ela não quer, ninguém é a vida, afinal. Mas por outro lado, a gente vai perder a mãe, né? Se não fizer isso. Me deixa morrer. Dona Joana, a gente sabe que a situação é crítica, realmente, só que a realidade é essa. Se a gente não amputar a perna da senhora, no máximo em 2 horas, a senhora vai estar falecida. Então, Me deixa morrer. é difícil, mas a gente vai precisar amputar. Só que para isso eu preciso da decisão concordada dos seus filhos. Eu não quero saber, eu não vou conseguir viver sem a perna. Ela que me leva para todos os lugares. Gente, eu não concordo. Eu não vou Tem ficar a sem vida minha final. Gente, olha só, ela está nessa situação, mas eu não vou conseguir conviver. Eu estou pensando na gente, depois a gente dá um jeito, a gente compra uma perna mecânica, coloca ela na fisioterapia, arruma um psicólogo, mas a gente dá um jeito, depois a gente trabalha esse negócio. Olha só, gente, eu vou estar lá na minha sala, o documento vai estar lá, só que eu estou aguardando vocês, ó, mas o tempo está passando. 2 horas já não são mais 2 horas. Tá? Gente, olha só, chega pra cá, por favor. Deixa na... Segura ali, toma conta dali, por favor. Gente, olha só. A situação é essa. A situação é essa. A hora está passando. A gente tem que tomar decisão. Eu sei que a vida é dela, mas a decisão... Só que a gente não pode decidir uma coisa por ela. Ela não tem condições, vocês falam que ela não tem condições de decidir. Mas o direito é dela decidir, porque de quem é a vida final? A vida é dela, mas agora está nas nossas mãos. A vida dela veio parar na minha mão, na mão de vocês. Naquela caneta lá do doutor. Depende daquela caneta. Mas eu assino contra a minha vontade. Também eu não fiz uma conta em Não, mas nós vamos assinar, gente, porque eu não quero. Ninguém vai conseguir viver sem a mãe depois. Presta aqui, doutor. Deixa eu assinar aqui. Ô mãe, eu quero que a senhora saiba de uma coisa, mãe, que o que nós fizemos foi pro teu bem, tá? A gente está pensando em você, mãe. Esse é meu único bem. Mas mãe, um dia vai dar certo. A gente faz alguma coisa, tá? Que? O doutor vai te levar agora porque o caso é grave. Não, 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 Pode não. levar, doutor. Leva. Pode levar. Vamos ajudar a colocar ali na cadeira de rodas. Chega aqui. Ai. Eu não quero ficar sem minha perna.
E aí, de quem é a vida final? Se fosse vocês, qual a decisão que vocês tomariam? Eu gostaria de, se alguém se aventurasse em colocar uma opinião. Se fosse a mãe de vocês, qual a decisão que vocês tomariam? Assinaria? Ela morreria ou cortaria a perna dela? Hã? A gente também pode ver isso de outro ângulo. E se fosse você, gostaria que fosse respeitada a tua decisão ou não? Não cortar a perna da mãe seria um ato de crueldade? E cortar a perna da mãe para mantê-la viva seria um ato de amor? Estaria mantendo ela viva para quem? Para ela ou para os filhos? De quem é a vida final? E aí, gente? Vocês podem fazer perguntas, mas a gente está perguntando para vocês, né? Certo é que lá no nosso grupo de estágio gerou muita controvérsia, muita discussão, cada um tem uma opinião. Como o professor colocou, satisfaz a quem? E a gente vai ver o que aconteceu no caso da Joana. Joana tem 71 anos, sexo feminino, é claro, alfabetizada, viúva, sofre de uma doença denominada neuropatia diabética. Os sintomas incluem adormecimento das mãos, dor nas mãos e nos pés ou vice-versa. Algumas pessoas que sofrem dessa doença podem desenvolver problemas nos nervos a qualquer hora. Os danos também podem conduzir a problemas dos órgãos internos. Em alguns casos, neuropatias podem causar queimações e também provocar perda de peso. Pode acontecer também depressão. Segundo estatísticas, 6 em cada 1000 pessoas têm uma perna amputada, sendo Joana uma destas. Ela teve a perna amputada há 4 anos, hoje é cadeirante, mora numa casa adaptada para cadeiras de rodas, com suas portas alargadas. Mora ainda com 2 acompanhantes que se revezam, sendo que alguns filhos moram no mesmo quintal. Tem 5 filhos, todos maiores. A sua atividade diária é ficar na cadeira de rodas a maior parte do tempo, revezando com a cama. Fica no quintal algumas vezes. Poucas vezes nos finais de semana vai à igreja. 3 vezes na semana faz fisioterapia em casa e 1 vez por semana vem à terapia, sendo atendida no andar técnico. Sua queixa principal, ela não aceita a amputação da perna. Numa manhã, uma junta médica disse que se ela não fosse amputada até as 14 horas estaria morta. Haja vista uma infecção gravíssima que se estenderia por todo o corpo, levando-a ao óbito. Seu único desejo era que sua perna não fosse amputada e que ela não se importaria em morrer, pois não suportaria viver sem sua perna, por ser uma mulher muito ativa. Joana se culpava por não ter levado o tratamento a sério. Seus filhos, contra sua vontade, assinaram um termo de responsabilidade para a amputação da perna da própria mãe, o que de fato veio acontecer. Joana teve sua perna amputada com a autorização de seus próprios filhos, sendo que deixou bem claro que isto era contrário à sua vontade. Suas queixas secundárias são: não faço nada o dia todo, não tenho estímulo para viver, continua querendo morrer. E para piorar a situação, a doença começou a tirar os movimentos das mãos, que começaram a atrofiar. Não troca de roupa sozinho,
toma banho, come e se penteia. Sempre gostou muito de cuidar de sua aparência e reclama por ter uma dieta rigorosa. Ao chegar à terapia, Joana revela que deseja a morte de todos que amputaram a sua perna, isto é, dos seus próprios filhos, ou que no mínimo aconteça com eles o mesmo que aconteceu com ela. Quanto aos médicos, gostaria de vazar os seus olhos, para que nunca mais olhasse para ela novamente. Quando vai à igreja, pensa que o pastor manda mensagens diretas para ela. Mensagens do tipo: tem gente que vem aqui que tem mágoa dos outros e não perdoa ninguém, e já pensa em sair da igreja. Joana compreende claramente as queixas e o problema. Sabe que está em depressão. Relata que sente inveja dos suicidas por achá-los corajosos. Demonstrava com isso seu desejo de morrer, de uma maneira que pudesse ser vista, isto é, para que todos soubessem da sua morte. Relatou ainda alguns métodos de como os suicidas se matam. Seus filhos, quase todos, ficaram com algum problema de saúde, e ela demonstra que pouco se lixa para o que os filhos têm ou pensam. O terapeuta percebe que toda a família adoeceu porque ela os fazia pagar pelo que fizeram, e tinha consciência disso. Na relação com o terapeuta, sente-se muito à vontade para expor seu ódio. Gosta do tratamento e procura estar presente a todas as sessões. E quando não pode vir por motivo de saúde, avisa com antecedência. No início do tratamento, culpava Deus por achar que estava sendo castigada por algo que não sabe muito bem o que é. Relata que na operação não estava bem sedada. Os médicos, por sua vez, achando que ela estava desacordada, não colocaram tapômetro, o que lhe permitiu ver quase toda a amputação. Foi quando os médicos se aperceberam do que estava acontecendo e a cobriram. Ela, por sua vez, lembra-se com fidedignidade do barulho que a serra provocou e do quebrar e estalar de seus ossos sendo partidos. Após a cirurgia, foi levado ao CTI e falou com certa alegria por não estar mais sentindo as dores que sentia antes. 2 dias depois, estava em casa. Seus filhos fizeram uma festa. No churrasco, todos se divertiam, porém ela fez questão de mostrar toda a sua infelicidade e passou a infernizar a vida de todos eles. Com o passar do tempo, numa sessão, Joana retira a culpa dos filhos e passa a depositar em sua neta e explica como tudo aconteceu. Disse que sua neta tinha feito uma casa no andar superior, gostaria que ela visse a tal casa. Ao perceber que a escada era muito mal feita, recusou-se a subir. Após muita insistência, ela acabou anuindo ao convite, com a garantia de que a mesma jamais a deixaria cair, o que não aconteceu. E veio a cair, teve um pequeníssimo corte que levou à amputação da sua perna. Quando fala desta neta, ela diz que a mesma fez tudo de propósito, que a jogou escada abaixo. Pensa que ela quis matar, sente-se inútil e demonstra ter muita raiva. Agora ela tem a perna dela e eu estou aqui sem perna nessa cadeira de rodas. Sua neta, por sua vez, todos os dias vai à sua casa para lhe pedir perdão. Todos os dias. As hipóteses levantadas pelo terapeuta foram que não se tratava apenas de depressão, e sim de ódio. O planejamento do trabalho a ser desenvolvido seria de apoiar a cliente, fazendo-a sentir-se à vontade para exprimir e expressar todo o seu ódio, deixando-a livre para crer que ela tinha um bom motivo para se sentir assim. Com isto, fazê-la vivenciar seu ódio nas sessões até que este viesse a se esgotar. Fazendo isto, o terapeuta tinha em mente que um dia todo o ódio iria acabar, como um recipiente cheio que aos poucos vai se esvaziando. A mesma sentia-se à vontade para falar das coisas que sentia, mas somente na terapia. Haja visto não ser muito comum a aceitação de que uma mãe deseja a morte dos seus filhos. O terapeuta começou o tratamento confrontando-a com o fato dela não querer fazer mais nada pelo fato de não possuir mais perna. Dali por diante, o quadro de Joana se reverteu. A mesma trouxe muitas vezes ainda o quanto ainda ressentia-se com o fato de ter sido traída pela neta. Na medida em que Joana entra em contato com estas questões e as expressa sem restrições, críticas e conselhos,
consegue superar suas dificuldades. Joana ainda tomava antidepressivos fortíssimos que a faziam dormir muito, o que muito dificultou as sessões de terapia. O terapeuta muito se esforçou para que as sessões rendessem. Muitas vezes, após 25 minutos de terapia, o trabalho era dificultado pelo sono excessivo que ela sentia. O terapeuta sabia que tinha que aproveitar ao máximo o início de cada sessão, pois Joana começava a falar muito baixo e, por fim, cochilava. No início do tratamento, por não aceitar a amputação de parte de sua perna, Joana falava como se a perna ainda estivesse ali. Joana relatou ainda que sentia fortes dores do membro fantasma. Com o passar do tempo, passou a falar que perdeu a perna, como se a mesma estivesse em algum lugar, pois ainda tinha dificuldades em falar em amputação. Aos poucos ela começou a falar que perdeu parte e por fim já falava que teve cortada parte de sua perna. Já não falava mais como se a perna estivesse ali. Quando Joana relata que parte de sua perna havia sido cortada, o terapeuta percebe que o ósseo já estava reduzido pela metade. Mais à frente, numa sessão, declarou com todas as letras que seus filhos já haviam sido absolvidos. Sua neta também já tinha sido perdoada. O terapeuta percebe que com isto ocorrera de fato, pois provocou a cliente por diversas formas e ela demonstrou que seu ódio já havia se esgotado. A partir daí começou-se um trabalho no sentido de reforçar sua autoestima e vontade de viver. Observou-se que os problemas que ela relatava, geralmente familiares, não condiziam mais com o seu problema original, mas que eram coisas que davam sentido à sua vida agora. O terapeuta percebe que após 6 meses de tratamento, Joana poderia receber algo. Hoje, o terapeuta faz um trabalho apenas de manutenção do bem-estar. Sabe-se que ela ainda tem muitas dificuldades por passar muito tempo em uma cadeira de rodas. Algumas queixas com relação a isso são apresentadas e nada mais. Joana relatou que melhorou muito os sintomas do membro fantasma. São raros os episódios. Atribuiu ao tratamento psicológico o fato de ter melhorado. Quando disse isso, lembra-se emocionado de como doía e coçava muito e não sabia o que fazer. O relacionamento hoje em dia com a sua família é de muita tranquilidade. Hoje Joana não quer mais morrer, quer viver. Uma frase que ela disse que marcou o tratamento foi: agora, com perna ou sem perna, com cadeira de rodas ou sem, eu quero viver. Com relação à sua neta, Joana ainda sente dificuldade de restaurar seu relacionamento como antes, mas vive bem na medida do possível. Obrigado. E aí, cortaria ou não cortaria? Já mudou, né? E aí, vocês têm alguma pergunta a fazer? Bom, E aí? Quer falar, né? Tem tanta coisa, né? Fala.